Olá, meus artistas favoritos, eu estava morrendo de saudade de vocês, eu sou a professora Gabriela, né, e vou estar aqui com vocês durante a nossa aula de arte, que eu tenho certeza que vocês também já estavam sentindo saudade de fazer arte junto com a gente, né? Então vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula de hoje? Hoje é a nossa aula 128 e a gente vai conversar sobre pintura e arte enquanto meio de expressão e comunicação. Então, a gente costuma conversar nas aulas de arte que a arte, né, o fazer artístico, ele é uma forma da gente estar se expressando e também de estar se comunicando, né? Muitas pessoas se comunicam através da arte, expressam os seus sentimentos, as suas emoções através do fazer artístico. Então, muitos artistas, né, quando eles querem passar alguma mensagem, a gente viu isso, por exemplo, em gêneros musicais, música de protesto, tropicália, né? Os artistas tinham algumas inquietações que estavam acontecendo naquele momento histórico e eles colocavam lá na letra das músicas. Então, alguns artistas, por exemplo, do expressionismo, que eles queriam se expressar, eles não queriam mais, né, só fazer uma representação do belo, daquele ideal, eles queriam colocar ali as suas angústias. Então, no decorrer da história da arte, a gente percebe cada vez mais que a arte, ela vem como instrumento de comunicação e expressão. Então, a gente vai falar hoje sobre alguns desses instrumentos artísticos dos quais a gente pode estar se expressando. Por exemplo, a gente vai ver algumas imagens de grafites que tem aqui na cidade de Manaus. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar a cidade, né, vocês vão ver espalhadas essas pinturas belíssimas pela cidade e muitas delas, elas fazem uma relação com a nossa identidade cultural, né? Aí a representação do indígena, né, que é um elemento muito forte no nosso estado. Olha que imagem linda, né? Isso que a gente tem que entender, que o grafite é isto, é diferente da pichação, né? O grafite, ele tem toda uma preocupação com a sua composição, o artista, ele tenta trazer ali na sua composição, além das técnicas do grafite, né, ele tenta trazer também alguma mensagem. Certo? Então, vamos conversar sobre pintura e arte enquanto meio de expressão e comunicação. Depois de um longo processo, o homem conseguiu amadurecer a sua maneira de se expressar, até chegar à linguagem. No entanto, ainda hoje se utiliza a linguagem não verbal através da pintura. Como assim, professora? O homem, ele foi se desenvolvendo até chegar à sua linguagem, a linguagem verbal, né? De estar se expressando. Só que hoje a gente ainda utiliza linguagem não verbal, por exemplo, através da pintura. Aí a gente vai fazer agora uma viagem, uma breve viagem pela história da arte, que a gente vai identificar como os artistas, eles iam se posicionando em diferentes momentos da história da arte. Então a gente vai conversar pela arte na pré-história. Vamos ver um pouquinho. Na pré-história, o desenho surgiu como forma de comunicação entre pessoas, facilitando o desenvolvimento de uma linguagem falada e escrita. Era uma arte utilitária. Hoje nós tratamos essas representações como arte em função das suas qualidades técnicas. Então, a arte na pré-histórica, ela tinha um caráter utilitário, era um caráter funcional. Hoje nós tratamos como representações de arte. A gente vai ver aqui uma pintura rupestre. Olha só, a gente tem a representação dos animais, né? Eles tentavam ser, nesse momento aqui, era uma pintura naturalista, né? A gente consegue ver, ó, o formato do animal. Por que a gente fala naturalista? Que ele tentava ser o mais natural possível, ele tentava retratar exatamente a forma desse animal. Mas para aquele homem pré-histórico, isso aqui não era uma produção artística, ela tinha um caráter funcional. Ele desenhava lá na parede das cavernas porque ele queria fazer um registro do que tinha acontecido, né? Então, nesse momento, por exemplo, ele poderia ter passado por uma situação onde estavam esses bisões, que eram, né, os animais característicos da época. Então, ele tinha esse caráter funcional. E hoje a gente tem isso como produção artística por conta da técnica utilizada, que eles faziam as representações nas pedras, a forma como eles pintavam e os elementos que eles utilizavam. Continuando a nossa viagem pela história da arte, chegamos no Egito. Então, a arte e pintura no Egito. O aspecto cultural mais significativo do Egito antigo era a religião, que tudo orientava.
Uma arte com muitos símbolos, que representa sobretudo as relações de poder, tanto poder político quanto religioso. O que é visível na relação entre o tamanho das vários personagens representadas nas pinturas e baixos relevos. A gente vai ver aí uma pintura egípcia e os personagens são pintados em tamanhos diferentes, justamente para a gente perceber a hierarquia. E na Grécia, como é que era? Dos povos da antiguidade, os que representaram a produção mais livre foram os gregos. Para eles, o conhecimento expressado pela razão estava acima da crença em qualquer divindade. Então, os gregos já eram mais racionais, né? A gente vai ver aí uma imagem de uma pintura em vaso grega e eles não tinham mais essa representação do perfeito, do belo. Eles eram mais racionais, eles tinham a razão como centro das suas produções. E os romanos? Os pintores romanos usaram ao mesmo tempo que o realismo a imaginação, dando origem a obras que ocupam grandes espaços, enriquecendo a arquitetura, destacando-se os afrescos para a decoração de interiores e os retratos. Então, o que eram os afrescos? A gente vai ver aí uma imagem de uma arte romana. Os afrescos eram pintados ainda quando a parede estava com a massa fresca, por isso que é chamado de afresco. E na Idade Média? A Igreja Católica influenciou bastante na arte medieval, que é essa arte produzida aí na Idade Média, né? Ensinamentos da Bíblia eram reproduzidos nas pinturas, nos vitrais das igrejas, em livros e esculturas. A arte medieval, né, que é essa arte da Idade Média, ela tinha uma forte relação com a igreja. A igreja, ela direcionava essas produções. Aí a gente está vendo imagens, né, de pintura, a gente tem um vitral e uma ornamentação de uma igreja, né, e eles traziam sempre essas passagens bíblicas, por exemplo, né, os ensinamentos da Igreja Católica. Chegamos então no Renascimento. Quais eram as características do Renascimento? O humanismo, que é um conjunto de princípios que valorizava as ações humanas e valores morais, respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, entre outros. A gente vai ver aqui uma obra do Renascimento, né? A gente tem o Nascimento da Vênus, que é o nome dessa obra, e a gente já percebe que, inclusive, as técnicas de pintura, elas vão sendo modificadas, né? A pintura que a gente viu, por exemplo, na Idade Média, que ela tinha, né, aquela questão religiosa, que a gente já não tem, né, tanto essa questão religiosa, porque eles já são mais naturalistas, eles já queriam passar umas outras ideias, ou seja, os objetivos deles foram sendo modificados. E chegamos no século XIX. O século XIX passou por fortes mudanças decorrentes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. A arte refletiu essas mudanças, tornando-se mais complexa e dando lugar a vários movimentos artísticos, o neoclassicismo, o realismo e o impressionismo. Então a gente vai ver algumas obras desse período do século XIX. Olha só, a gente já percebe uma diferença. Vocês conseguem perceber alguma diferença? A gente já tem aqui um ato mais heróico, né? Porque nesse momento do século XIX eles começaram a fazer reproduções de cenas, né, que estavam acontecendo. Eles saíram um pouco daquele imaginário, né? A gente vai ver uma outra obra agora. Olha só, aqui a gente tem a Intervenção das Mulheres, que é uma outra obra que já mostra ali a cena de uma mulher intervindo como se fosse num cenário de guerra. Então, já temos um outro contexto, na verdade. A gente saiu da Igreja Católica, passamos para a questão do Renascimento e chegamos aqui nesse momento onde a produção artística ela tinha também esse caráter de registro, né? Aí a gente chegou no realismo. O novo realismo insistia na imitação precisa de percepções visuais sem alteração. Deuses, deusas e heróis da antiguidade estavam fora. A gente pode seguir até pelo nome, né? Realismo. Então, eles já estavam querendo, ele não queria mais os deuses, a representação dos heróis, não, eles queriam a representação do que eles estavam vendo naquele momento. A gente vai ver agora uma obra agora que são as Respingadeiras, de Jean-François Millet, e nessa cena, né, ele está retratando uma cena que realmente aconteceu. Então, aí a gente já pega o nome do
realismo, né? Ele já representa aqui uma cena que ele está presenciando naquele momento, que são as mulheres que estão aí nesse processo de colheita. Aí a gente chega no impressionismo, né, que é uma outra vanguarda artística. As pinturas do impressionismo, elas captavam as impressões perceptíveis de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso elas pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. Tá, professora? Explica aí, fala português agora. Qual era a intenção do artista impressionista? Vamos ver uma obra dele? Olha só, aqui a gente tem a obra Nascer do Sol, de Claude Monet, que é uma referência do impressionismo. Então, qual era a intenção do artista impressionista? Ele queria perceber como as cores, como aquele cenário se comportava com diferentes luminosidades. Eles gostavam de pintar em ambientes abertos, por quê? Eles queriam perceber como aquela cena se comportava de manhã, como aquela cena se comportava ao entardecer e como aquela cena se comportava ao anoitecer. A gente pode fazer esse exercício hoje, por exemplo. Peguem o celular de vocês e acordou, tira uma foto lá, vai lá para casa, fora de casa e tira uma foto. Lá para meio-dia, vocês vão lá e tiram foto do mesmo lugar. E quando estiver anoitecendo, quando o sol estiver se pondo, tira uma foto do mesmo lugar. Vocês vão perceber que é a mesma cena, é o mesmo local, só que a visualização vai ser diferente. As cores, elas vão estar se comportando de uma forma diferente por conta da incidência da luz do sol. Então, os artistas impressionistas, a gente percebe que não tem pinceladas muito marcadas, né? Aqueles traços bem definidos, como a gente viu, né, em outras vanguardas artísticas, em outros momentos da história da arte, né? Na Idade Média, no Renascimento, a gente tinha pinceladas mais definidas, no impressionismo não, a gente já não consegue perceber isso. Aí chegamos na arte moderna, que foi um conjunto de tendências que começou a se desenvolver a partir da segunda metade do século XIX, atingindo o ápice na primeira metade do século XX. A partir desse momento, ela começou a envolver uma série de rupturas com as tradições que vinham sendo acompanhadas dentro da história da arte. Surgiu uma série de movimentos artísticos, também chamados de vanguardas artísticas, na Europa. Olha só, começam a aparecer as nossas vanguardas artísticas e é o momento que os artistas querem fazer, né, rupturas com aquelas produções artísticas que estavam acontecendo anteriormente, com essas tradições que estavam sendo acompanhadas dentro da história da arte. Aí a gente chega numa das vanguardas que eu particularmente mais gosto, que é o expressionismo, por exemplo. A gente tem a obra O Grito, de Edvard Munch, é uma obra extremamente conhecida, inclusive ela faz parte até de alguns memes, né? Deem um Google aí, coloca aí O Grito, vocês vão ver que essa obra ela foi reproduzida de várias formas. E existem até memes utilizando essa imagem do Edvard Munch. Aqui ele já tem uma sensação de angústia, né? Justamente porque o artista expressionista, ali, expressionismo, ele queria se expressar. Ele não queria retratar a realidade, ele não queria retratar imaginário, ele queria colocar a sua angústia ali naquela produção. Aí, teve um aluno que chegou para mim e falou assim, professora, parece que ele está fugindo de alguma coisa. Justamente. E, na verdade, quando a gente olha aqui, a gente não consegue perceber. É um homem? É uma mulher? É uma criança? É um adulto? Né? É um ser que está nesse momento de angústia. E a arte contemporânea, a arte que está acontecendo agora, é uma tendência artística que se construiu a partir do pós-modernismo, apresentando expressões e técnicas artísticas inovadoras que incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra. Também conhecida como arte pós-moderna, a arte contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna, ajudando a configurar uma nova mentalidade no mundo artístico. Vamos ver as características da arte contemporânea. O abandono dos suportes tradicionais das telas, né, aquelas pinturas sempre nas telas, eles abandonaram esses suportes tradicionais. O uso das novas tecnologias e mídias, a mistura de estilos artísticos, as obras questionam a definição de arte, a aproximação com a cultura popular, o uso de diferentes materiais para a produção das obras, liberdade e efemeridade artística, e ele é baseado no conceito de sociedade da informação. Aí a gente tem uma imagem. Vocês devem estar olhando e falar, a professora está maluca. Botou uma imagem de um pictório
né, na nossa aula. Isso é uma obra, gente, é uma obra chamada de A Fonte, de Marcel Duchamp, que ele já foi um artista que ele quis mostrar, desconstruir um pouco esse fazer artístico, né? Para ele tinha um conceito de ready-made. Ready-made, dá um Google aí, pesquisa, deixa de preguiça. Então, coloca aí Marcel Duchamp, ready-made, dadaísmo, vocês vão ver uma outra produção artística que ela se desprende totalmente de tudo aquilo que a gente viu sobre arte, né? Eles querem questionar o conceito de arte. Arte, isso é aquilo que é belo? Não, né? Porque às vezes o que é belo para mim não é belo para você. Então a gente viu que esse conceito de arte, essa produção artística, ela vai se modificando com o passar do tempo, né? Em cada momento da história da arte, a gente tem uma produção artística específica e diferente, certo? Então, porque o artista ele vai tendo motivos diferentes para estar se expondo ali. Ele vai ter intenções diferentes para serem colocadas na sua produção. Ele pode querer fazer só um registro, ou ele pode querer fazer um questionamento, ou ele pode querer colocar a sua angústia, né? Ou ele pode querer questionar totalmente. Não, isso aqui é arte, isso aqui não é arte. Então, a arte ela tem esse poder de fazer a gente falar através dela. Então, agora nós vamos para a nossa atividade. Nós temos aí algumas atividades que vocês vão ficar, né, resolvendo e daqui a pouco, lembra, coloca lá no chat as respostas, a gente está acompanhando e daqui a pouco a gente volta para interagir.
Então, vamos lá fazer a correção, né, na nossa aula, das nossas atividades. Primeiro, mandar um beijo professora Lúcia, que é a nossa professora de arte também, que está acompanhando, né, as nossas aulas e vendo que vocês estão fazendo tolice no chat, né? Então, por favor, não façam tolice no chat, vocês já são grandinhos. Então, vamos lá. As conversas paralelas aqui, meu Deus. A Dandara falou que na questão 1, a primeira imagem se refere ao Antigo Egito e a segunda imagem se refere à Idade Média. Obrigada, Dandara, pela participação, né? Que era justamente a intenção essa, da gente identificar a qual sociedade pertence cada produção artística. Outra coisa, a nossa segunda questão, ela pedia um desenho, uma produção artística. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu vou mandar um desenho aqui no chat? Não dá, né? Eu sei que não dá, querido. Então, você vai descrever como seria esse desenho. Ah, professora, meu desenho seria assim, tá? E vocês vão descrever. E lembrando que vocês podem tirar foto dessas produções artísticas, coloquem nas suas redes sociais, marquem uma aula em casa, que a gente vai ver, né? Mandem por e-mail. A professora Lúcia mesmo está agradecendo aqui, que ela já recebeu algumas produções por e-mail. Manda pra gente que a gente vai olhar e na próxima aula a gente vai conversar sobre elas, certo? Então, vamos continuar. Ó, na questão 1, o Christian colocou que A é uma pintura do Egito e a B é uma pintura da Idade Média, né? O Kedson colocou a mesma coisa, que A é uma pintura do Egito e o B é uma pintura da Idade Média. A Daphne colocou que na questão 1 é a expressão da pintura do Egito e a B é da Idade Média. Muito bem, vocês estavam prestando atenção, fico muito feliz. O Enzo colocou que é arte egípcia e arte na Idade Média, né? Fazendo referência às duas imagens. O Davi Eduardo colocou que é arte egípcia e arte da Idade Média. O Renan colocou que a letra A é o dia a dia na época das divindades, certo? Que, ou seja, que era uma representação, né? O Samuel colocou que é a arte egípcia e a arte da Idade Média. A Daphne até colocou aqui, questão 2, é uma resposta pessoal. Exatamente, Daphne, é uma resposta pessoal, mas vocês podem descrever como seria esse desenho, certo? Hilary colocou A, pintura do Egito, e B, pintura da Idade Média. O Gabriel também colocou arte egípcia e arte da Idade Média. Muito bem. O Pedro Henrique também colocou o Antigo Egito e a Idade Média. Ana Clara também. A Ellen colocou arte egípcia e arte da Idade Média, né? A Iana também colocou, né? Vocês colocaram bastante as respostas da primeira questão, né? A Vanessa colocou, o Igor colocou. É que eu acho que a segunda questão, a nossa intenção era que vocês descrevessem como seria esse desenho, mas tira a foto e bota na nossa rede social. Vamos lá ver a nossa questão 1. A gente tinha aí duas imagens, né, que vocês estavam vendo. E qual era a nossa intenção? O que essas imagens expressam? Em que períodos elas foram produzidas? E você conhece alguma pintura atual que tem o mesmo contexto das pinturas das imagens representadas? Então, a resposta, todos vocês, meninos sabidos, acertaram, né, que a imagem 1 era uma representação da civilização egípcia e a imagem 2 era da Idade Média, uma arte gótica, né? As duas culturas, elas expressam através da pintura a religiosidade como principal característica de sua arte. Porém, cada uma possui as suas particularidades, né? A arte egípcia é voltada para o faraó, aos deuses politeístas e à vida após a morte. Já a arte medieval, ela é voltada ao caráter didático religioso, pois ela ensinava os fiéis a doutrina católica. Então, nós vimos duas imagens diferentes, que elas expressam a religiosidade, elas têm a mesma intenção de estar representando ali a religiosidade, mas com propriedades diferentes, né? Uma fala do faraó, a outra já tem uma didática religiosa, ela quer ensinar, né, os dogmas da Igreja Católica, ela passa isso nas suas composições, ok? E a nossa segunda questão? As obras de arte apresentadas nesta aula, elas expressam aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais da história da humanidade. Então, a intenção era produzir uma composição artística que expresse o momento histórico e cultural atual, ou apenas faça uma produção artística apresentando o seu cotidiano. Todos vocês com certeza sabem desenhar, nem que seja boneco de palito, né?
Então, era uma resposta pessoal, um desenho pessoal, de acordo com as características das composições vistas durante a aula. A arte ela está presente no nosso dia a dia e podemos expressar nossos sentimentos, emoções e angústias através dela. A arte tem uma importante função social na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. Então, a intenção era vocês trazerem para a obra de arte um pouco de vocês. Quem vocês são? Como é o dia a dia de vocês? Como a nossa vida mudou, né? Desde do início do ano passado, quando nós ingressamos nesse período de pandemia, que ainda nos encontramos. Inclusive, eu espero que vocês estejam respeitando o distanciamento social, usando máscara e higienizando as mãozinhas, né? Então, como a nossa vida mudou? Com certeza a rotina de vocês mudou, a vida de vocês mudou. E a intenção é a gente trazer isso para a arte, representar artisticamente. Façam os desenhos, escrevam uma música, façam um vídeo cantando e marca a gente na rede social do Aula em Casa, que eu vou fazer questão de assistir e a gente conversar sobre essas produções na próxima aula, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.